Olá, boa noite a todos. Boa noite, família, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. O propósito do canal sempre foi, e sempre será ajudar aqueles que desejam despertar, sair da zona de conforto, como dizem, sair da caixa, expandindo assim sua consciência dentro da espiritualidade. Portanto, seria uma omissão deixar de repassar pequenos detalhes que são, a nosso ver, importantes para elucidar dúvidas e procuramos sempre, na medida do possível, responder àqueles que nos enviam e-mails da forma mais rápida possível, sendo que alguns precisam, é lógico, de mais tempo porque são muito extensos e não precisam apenas ser lidos, precisam ser compreendidos, precisam de empatia, de orientação para responder. E estamos com muitos e-mails perguntando a respeito de um assunto que já pincelamos a respeito e falaremos novamente só para deixar todos que acompanham o canal, seja como visitante, como membro, como inscrito, por dentro, porque nem todo mundo é obrigado a saber. O nosso país tem sido, há muito tempo, importante para os gerenciadores do sistema, porque eles possuem não planos para um futuro a longo prazo, mas planos a médio prazo. E isso envolve falar, sim, sobre o Marcelo, mais conhecido no meio evangélico como Daniel Mastral. Mas por que, Cláudia? Isso é negativo? Porque se faz necessário contar do meu jeito algumas coisas, porque grande parte de vocês, mesmo aqueles que conhecem o meio evangélico, são novos e não estão aí desde crianças, nem sabem quem ele era, o que fazia. Eu vou tentar resumir algumas coisas antes de continuarmos revelando em outros conteúdos o que precisa ser revelado a respeito do movimento que está acontecendo por trás das cortinas do teatro. Enfim, é algo real, pelo menos aqueles que acompanham o canal, e quem não sabe vai ficar sabendo agora. Desde criança eu vivi no meio evangélico, então não é um meio desconhecido para mim, não é mesmo. Eu acompanhei desde igreja tradicional até o início de movimentos de avivamento, das várias ondas que passaram pelas igrejas que se dividiram, viraram comunidades, depois mudaram novamente, se tornaram grandes ministérios. Fiz parte de um que não está tão na berlinda mais, mas na época bombava, principalmente aqui no Rio e em São Paulo. Eu fui líder do grupo de jovens por um ano, depois fui ungida diaconisa, liderei um grupo de oficiais, só faltava a unção de presbítera para depois ser pastora, com direito a anel de ouro e tudo. E eu queria muito ser pastora, eu queria fazer parte daquilo tudo, no sentido de ver as vidas se transformando, as pessoas recebendo aquilo que elas precisavam, transformação, bênção. Aí o bispo que estava no Rio foi chamado de volta pelo apóstolo para São Paulo e alguém tinha que ficar na frente da igreja. Então ele fez uma reunião com todos os oficiais, eu estava presente, claro, e ele contou que ia voltar para São Paulo, mas que deixaria uma pessoa responsável pela igreja. E olhou na minha direção e disse: a partir de hoje, vocês não vão mais chamar a Cláudia de diaconisa, mas sim de pastora. E ela será tratada como tal. Não era naquele momento que eu queria, eu vi troca de olhares, tipo, como assim, ela? E surgiram muitos problemas daí em diante. As pessoas que alimentam ego em qualquer área da vida, elas dão problema. Mas eu estou falando isso porque lá no meu passado, eu tinha muita curiosidade sobre o oculto. Então, dentro da religião, a minha inclinação era o Ministério de Cura Interior e Libertação. Eu já fazia isso antes, quando estava em uma comunidade evangélica. Apesar do meu primeiro avistamento, como eu contei e mostrei o desenho ter sido aos 5 anos, minha mãe se converteu logo depois, quando eu tinha essa idade, e desde então ela vivia na igreja e eu junto. Então a gente vê as coisas sendo dentro dessa visão, que é uma visão estreita,
A gente só pensa, é de Deus ou não é de Deus, não tem meio termo. O ministério, então, que se encaixava em mim era o de cura interior e libertação, porque desde aquela época havia dentro de mim esse ardor, essa vontade de ver as pessoas libertas. Eu ficava indignada de ver o quanto as pessoas sofriam debaixo da submissão a seres regressivos, a seres da escuridão, e eu procurava da melhor forma estar preparada para ajudar essas pessoas que estavam presas e não sabia na época o que era despertar. Para mim, tudo era do mal, nova era, misticismo, esoterismo, espiritualismo. Ninguém acompanhava a minha forma de pensar, os meus questionamentos não eram respondidos conforme eu fui crescendo. Eu não sabia que naquele tempo já era a minha essência, dando sinais de que, olha, eu estou aqui, um dia você vai despertar e vai entender por que você se sente assim. Você vai descobrir que veio de outro lugar. E isso não tem espaço para questionar. Tanto que vou compartilhar uma experiência conversando lá, os líderes, com o bispo. Ele estava falando e a gente podia falar, tinha essa liberdade para falar. E eu falei assim, bispo, por que isso assim? Não seria interessante? E ele falou assim, não, não seria. Sabe por quê, Cláudia? Porque eu sou o bispo. Então, quando eu ouvi isso, eu comecei a questionar a minha posição ali naquele lugar, desde criança, aquilo que estava me chamando, e eu tinha não virado as costas, mas eu não tinha conhecimento, mas eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa e não era ali. Mas eu tinha aquela culpa, como que eu vou deixar tudo isso para trás? Não é? Eu vou desencaminhar as pessoas, então que seja só eu, que eu procure as minhas respostas, que eu procure a fechar as lacunas da minha vida. Só que depois de 2 chamados, no terceiro eu não podia dizer não à fonte criadora e esse canal foi criado para compartilhar com todos essas experiências. E na época, quando eu estava mais ativa nessa área, 3 pessoas estavam no topo dentro do movimento evangélico. Uma era a pastora Neuza Itioca, uma mulher totalmente voltada para o Ministério de Libertação, uma pessoa que eu conheci pessoalmente, eu participei dos seus seminários, dos seus congressos, uma mulher muito inteligente, objetiva. A Rebecca Brown, que como o Daniel, que não era Daniel, o nome dela não é Rebecca, e ela é americana, e ela começou a abrigar pessoas que saíam da Irmandade, mas as que estavam em um patamar bem comprometido. Elas queriam sair, mas não tinham para onde ir, onde ficar, eram perseguidas, eram ameaçadas, ninguém queria segurar a batata quente, a verdade era essa. Ninguém quer abrigar uma pessoa ex-saanista em casa. Então a Rebeca se destacou principalmente depois que, aqui no país, ela lançou um livro, Ele Veio para Libertar os Cativos. Ela não é romancista, ela descreveu o que ela viveu dentro das situações nas quais ela se envolveu quando protegia algumas pessoas que saíam do mesmo meio onde o Daniel se envolveu e saiu e escreveu o seu livro, né, Filhos do Fogo, e depois Guerreiros da Luz, sendo que a Rebeca estava em outro país. Ela era médica, ela exercia a sua profissão, mas depois de muita perseguição, até de segurança em relação à sua própria vida e família, ela teve a sua licença cassada, o marido foi vítima de difamação, seus dados foram deletados, e por lá, se você não tiver seguro social, um número, você não tem nada, você não pode fazer nada. E ela passou por situações como Daniel passou. Levantaram calúnias, difamações, falaram muitas coisas dentro do meio evangélico, levantaram informações falsas, dizendo coisas a respeito da idoneidade do marido dela, como fizeram com Daniel, quando ele passou muito tempo, isso no início, lá atrás, sem se fixar em um lugar, uma moradia com a esposa, porque ele era perseguido o tempo todo, ele precisava estar se movimentando o tempo todo.
E o livro que ele escreveu já diz muita coisa. Aqueles que leram dentro do meio evangélico entenderam que ele se envolveu em algo muito sério. O Guerreiros da Luz fala disso também. Então, a vida dele foi algo que a gente não deseja para ninguém. Emocionalmente foi devastador, mas como foi dito dentro da área, a gente acha devastador. Mas as pessoas que estão em um determinado patamar dentro disso aí, é condicionada a não ter emoções. Por quê? Porque você não caminha se você tiver emoções. Você torna-se uma pessoa fraca. Você não se eleva, não chega a uma posição mais elevada se você tiver empatia, pena, compaixão e não fizer determinadas coisas com um coração que não é mais de um humano, praticamente, de carne, mas um de pedra. Não tem nenhum tipo de pena ou culpa, é um caminho sem volta. Aí as pessoas vão dizer assim: tem volta sim. Como que não tem? A pessoa pode voltar atrás e ela busca Deus. Há uma legalidade oferecida. Há um contrato, um acordo, um pacto de servidão que pode sim ser desfeito por quem fez, mas acontece que do outro lado não há aceitação. O outro lado não diz: tudo bem, você tem livre escolha, ok, você quer ir, vai, tá tudo bem. Não, não fica tudo bem. Assim como nós estamos aprendendo agora, dentro do processo de despertar e expansão da consciência, que os seres regressivos, desconectados da fonte, seres que preferem a escuridão, eles não respeitam o livre-arbítrio, eles não respeitam a nossa mente, eles não respeitam nada relacionado a nós, nem a outras espécies, que eles tenham problemas, desde os primórdios. Não respeitaram a condição evolutiva normal do hominídeo. Então, dentro dos nossos processos, ninguém pode dizer que não. Nós já passamos muitas coisas, e quantas vezes nós lemos aqui depoimentos de pessoas que foram ao limite em situações diversas. Eu repassei parte das coisas que aconteceram comigo, e nem tudo eu posso repassar. O propósito é elevar a sua frequência, a sua vibração e não diminuir, abrindo espaço para que uma situação pior aconteça. Então, aprendemos a enfrentar essas coisas. Lá no passado, aprendíamos a enfrentar o que era maligno, o que era do demo. Hoje, seres enfrentamos que não suportam o amor incondicional da fonte criadora, que não suportam a verdadeira luz. Então, esse lance de que o que está por trás do que aconteceu, o que temos a falar mais a respeito, sem sensacionalizar as coisas, é que, caramba, eu tenho 58 anos de idade, eu não nasci ontem. E se quisessem o Daniel fora do planeta, vamos dizer assim, isso já teria acontecido há muito tempo. Principalmente quando começaram a especular dentro do meio evangélico, tá? Coisas, porque ele dizia que era filho de um grande aí e ninguém podia saber, e ele seria inserido na politique para fazer a diferença como o representante da Irmandade, para ser o cara. Ele foi condicionado para isso, ele tinha um mentor. Então, ninguém se torna o que ele se tornou da noite para o dia. É uma programação. Foi algo que ele escolheu experimentar antes de largar de mão. Então, o que eu via como batalha espiritual entre o bem e o mal, anjos e demônios, meu coração pegava fogo a respeito disso. Eu ficava indignadíssima e era um compromisso, porque na adolescência eu poderia ter escolhido outro caminho. Eu poderia até me infiltrar dentro de uma igreja, fazer parte do que quer que fosse, e ninguém ficaria sabendo. E é claro, se houvesse interesse da outra parte que eu chegasse a algum lugar, eu teria que provar, eu teria que mostrar o meu valor, eu teria que alcançar o patamar, ser digna de participar de algo que as pessoas pensam que é de um jeito, mas é algo muito seletivo. Eu tinha pensado já em ser da Wicca, eu vivia com lacunas existenciais, eu queria respostas, não importava de onde elas viessem. E eu me sentia mal aqui no planeta, eu queria ser especial, porque havia em mim um ego.
Então, se a gente fala uma coisa aqui e passa por situações como se estivéssemos dentro de uma máquina de lavar, é de se imaginar que essas pessoas, mesmo com o pensamento sendo uma espiritualidade não relacionada ao processo de despertar, e se levantaram e disseram: "Vou peitar". Então, a pastora Neuza, ela estava armazenada em alguma parte das minhas memórias não acessadas, e por causa de uma rápida visão de uma recomendação aqui na plataforma, eu vi o nome dela e eu fui lá na seção de lembranças armazenadas da minha mente, eu busquei o arquivo cheio de poeira, eu abri e lembranças vieram à tona. Sim, ela apoiou muito o Daniel no início, ela foi uma ajuda muito significativa, ela era forte para isso, mas a gente já comentou aqui, acontece que dentro do processo de despertar, dentro da espiritualidade, já sofremos cancelamentos. É só você pensar diferente de um outro grupo que segue uma visão diferente a respeito da ascensão. Então, se eu não entendo, não tem problema. A pessoa pensa assim: eu cancelo, busco outra coisa, busco algo que combine com o que eu penso. Aí não é desconfortável. Se eu não concordo, não é minha praia. Sabe, não é a nossa missão ficar aqui falando desse assunto, mas como membros inscritos e visitantes, vocês têm o direito de saber. Ele não vai entrar nos próximos conteúdos, porque nós vamos falar sobre outras coisas, sobre aquilo que vocês já podem estar imaginando que vamos falar, porque um dos nossos últimos vídeos, o último foi um relaxamento, a gente estava precisando disso, a nossa essência estava sedenta, pedindo por isso, e nós vamos continuar com o cronograma aí do canal, um cronograma que acontece diariamente. A gente não chega e diz assim: hoje nós vamos falar sobre isso, amanhã sobre aquilo, depois de amanhã sobre aquilo outro. Não. Todo dia é aberta uma página em branco. Por isso, muitas vezes, alguns conteúdos são cortados, por isso que muitas vezes alguns conteúdos não são renderizados, mesmo quando a internet está boa. Por isso, a internet, no momento em que a gente começa a upar o vídeo para a plataforma buga, a internet fica fraca, não fica fraca o dia inteiro, mas na hora de passar aquele conteúdo, ela começa a ficar enfraquecida. Todo mundo sabe que aquilo que a gente fala, até parece que o que a gente pensa, não é? O celular está gravando isso, está repassando isso, a nossa TV também vê as nossas preferências, aquilo que vemos, aquilo que marcamos como você curtiu esse conteúdo, você curte aquilo que você gosta, então já traça o seu perfil e não tem nada escondido dentro de um celular que quem queira saber não saiba. Então, no meio evangélico, essas pessoas eram muito proeminentes. Então, infelizmente, né, a gente vai continuar falando só um pouquinho mais, isso é uma hipótese. Tem muita gente falando a respeito do assunto e não cresceu dentro de uma igreja evangélica. Não começou ali a ver os primeiros passos do Daniel fora da Irmandade. Não leu os livros, não conhece o ministério da Neuza Itioca, que foi tão importante na vida dele. Então, é muita gente dando opinião, falando a sua teoria, dizendo o que ele falou, o que ele não falou, e isso tem tomado a atenção de pessoas. E por que nós estamos falando sobre isso hoje? Porque as pessoas são levadas a esses assuntos pela recomendação da plataforma. Então, quanto mais confusão e conflito mental, melhor. Por que nós pedimos o seu like? Por que nós pedimos que o nosso trabalho seja valorizado
e que vocês compartilhem os conteúdos, porque se depender da plataforma, a gente fica escondido, sempre, sempre e sempre. Quando o Daniel se casou de novo, não é? Houve um quiprocó dentro do meio evangélico, que se dividiu. Uns diziam que ele não podia fazer isso porque ele tinha passado por situações muito delicadas que não convém falar aqui, e a pessoa com a qual ele se relacionou tinha uma loja que vendia cristais, que vendia algumas coisas. Então, como que ele, como cristão, podia se envolver com isso? Ele foi atacado pelos irmãos da fé. Então, falar o quê? Ele mexeu com forças sérias. Qual delas, que não é da verdadeira luz, pode ser considerada confiável e bondosa? Perto dessas, outras são até infantis. Então, essa avalanche, esse mar de informação que as pessoas estão ajudando muito a fortalecer a dúvida na mente de jovens hoje dentro da igreja, por que ele fez, não fez. Sério, a única pergunta que a gente se fez aqui, como equipe, como canal, foi: se aconteceu tudo num domingo de noite, deveria ter um tempo maior para investigação. Então, por que que houve já o sepultamento na segunda? Ninguém participou, ninguém viu, foi rápido demais. Só foi esse assunto que a gente comentou e acabou. Então, dentro das ramificações dos gerenciadores do sistema, muitos passam pela mesma situação, porque quando o seu comportamento vem à superfície, quando há um vazamento de alguma informação, então não dá mais para continuar gerenciando aquela pessoa. Então, ou substituem por outra, ou aquela, além de ser substituída, sai de cena. Entenda, só sai de cena. Sair de cena vamos tirar da berlinda. E nós vimos isso acontecer com muitas pessoas dentro e fora do país, mas isso é só a ponta de tudo. Tudo isso que tem sido dito aí é apenas uma ponta de um iceberg, porque nem essas pessoas podem se aprofundar demais nisso, porque não é algo saudável. E nós só estamos fazendo esse conteúdo ressaltando que os membros do canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz, têm direito a saber o que está acontecendo. Por quê? Porque vão surgir recomendações e as pessoas que já pertenceram ao meio evangélico e as pessoas que têm enviado e-mail, não dá para ficar respondendo tudo para todo mundo. Então é melhor um conteúdo que vai colocar, pelo menos aqui no canal, um ponto final a respeito, porque nós temos coisas a falar mais importantes. Então, se você procurar um vídeo antigo aqui, nós não vamos deixar nenhum link, é sobre o Isaac Kappy, né? Você vai entender, nós fomos talvez o único canal que falou dele, um ator que não era proeminente, mas vivia junto de celebridades em Hollywood, e ele se envolveu com coisas que não deveria ter se envolvido e resolveu sair daquele meio. Só que não é como nós falamos assim, resolvi sair, pronto, acabou. E ele gravou um vídeo de 1 hora, a gente nem sabe se esse vídeo ainda está na plataforma, e ele gravou um vídeo de 1 hora, muito assustado, e dizendo que ele pedia desculpas por ter feito o que fez, e ele estava revelando um monte de coisa, e ele estava apavorado. Então, a notícia que chegou dele, na época, foi que ele caiu de uma ponte e veio um caminhão, blá, blá, blá. Mas os tabloides americanos que adoram sensacionalismo, ninguém tem foto, as testemunhas que disseram que viram, não tem nada, não tem nome, a gente pesquisou de tudo quanto é jeito. Então, das duas, uma, ou ele foi protegido e levado para algum lugar por pessoas que estão na verdadeira luz, ou então ele foi levado desprotegido e sabe-se lá o que aconteceu com ele. Então, a pastora Neuza não está mais entre nós.
Eu não tinha informações sobre ela, então eu procurei ontem imagens dela, porque há décadas eu não acessava esse arquivo de memória. E eu me surpreendi ao vê-la já com 81 anos, ainda envolvida no Ministério de Libertação, ainda ativa na mesma área, sendo uma referência dentro do Ministério de Cura Interior e Libertação, nas igrejas, e nós não falamos de uma libertação simples, como você vê por aí, mas de coisas muito profundas. Ela entendia, ela sentia, ela sabia. Então, se preparar também para não ter medo do que apareceria na nossa frente, tinha que acontecer, porque quando você enfrenta essas coisas, elas se materializam na sua frente. Então, quem está no processo de despertar, às vezes fica pensando, em desdobramento eu vi, eu não sei o quê, mas precisa também estar preparado para viver dia de caos, de confusão, pessoas se levantando aqui e ali para infernizar a sua vida até que você desista. Ou então surja alguma coisa, como houve uma situação comigo, que eu vou comentar na hora certa, não agora, e que mudou a minha forma de ver uma determinada coisa dentro da espiritualidade, já nos meus processos. E as coisas não mudam, só mudam a nomenclatura das coisas. Então, se algo tivesse que ser feito pelo tempo, já teria sido feito. É o processo de moer a pessoa, provando que a escolha não foi a melhor, mas não para ter a pessoa de volta, mas para punir com uma profunda dor, mas não é para a pessoa voltar, porque eles não querem mais aquela pessoa. Saiu do plano, acabou, não serve mais. Então, quando eu abaixei a guarda, perdi a paciência e fiquei irritada, e o problema que estava afetando a minha família, eu chamei para mim e eu proibi que aqueles seres continuassem fazendo o que estavam fazendo com a minha família, no nível em que estava, eu chamei o problema para mim. Só que quando nós falamos em transparência aqui no canal, é isso mesmo. Nós mostramos como as coisas funcionam na nossa vida, quando a gente se protege, quando a gente se permite ser pego de surpresa. Por um motivo ou outro, a gente relaxa em algum momento, e é nesse momento de fraqueza, nesse momento onde a gente pensa que está tudo muito bem, que a gente pode falar o que quiser falar, porque a fonte, se a gente não estiver plenamente conectado, é nesse momento que vem o engano, a mentira, o engodo, tudo de uma vez só. E o que aconteceu e ainda está acontecendo é um resultado de uma escolha que eu fiz, de não atentar para o que podiam fazer. Eu não imaginei que fariam, foi um erro, mas errar é humano. Passei dias lutando incessantemente contra pensamentos negativos. Eu tive conforto em conselhos amorosos, não só dentro da minha família, como de amigos e amigas, dentro do processo de despertar, fractais, irmãos e irmãs, e na afirmação de que, quando eu serenei a minha mente, eu fui lembrada, você é amada incondicionalmente. A despeito de ter sido alvo de algo que te humilhou, que te desrespeitou, você focou suas energias nisso. Então, você queria advogado, você não queria deixar as coisas daquele jeito, você abaixou sua guarda. E eu não pensei que fosse algo tão rápido e que as pessoas que eram amigas fossem usadas da mesma forma que as regressivas para dar base àquele engano todo e me fazer pensar que ia ficar tudo bem, mas tudo piorou e muito. Mas o amor da fonte transborda justamente quando a gente mais precisa, porque nós somos amados incondicionalmente e confortados por seres que não podemos ver, mas sentir. E estão expressando energias de cura, de amor, de compaixão. Precisamos entender que ainda somos humanos, estamos humanos e sujeitos a passar por situações criadas por humanos e por não humanos. Por quem tem empatia e por quem tem pedra dentro do peito. Então, se o astral bolou isso e deu no pé, beleza, ele não vai voltar mais. Não tem como mudar de rosto. Mesmo que ele mude de país, ele vai ser reconhecido, porque eles estão em todo lugar.
Então, o que é que ficou? Um monte de gente dividida, dando opinião, fazendo vídeo. Aí vocês dizem, vocês também. Não, não, porque nós não estamos nesse nível, nós estamos seguindo uma orientação para que dentro do canal, aqueles que são inscritos e que saíram do meio evangélico estão enfrentando uma dúvida muito grande, estão enfrentando problema de culpa, de saber como é que isso aconteceu, por que que isso está acontecendo, e as pessoas estão especulando se houve isso, se houve aquilo, expondo a vida de uma pessoa, a intimidade das dores de uma pessoa, e isso não é legal, isso é até cruel. Isso é fazer, como nós já falamos, a mesma coisa que a mídia prostitute faz quando acontece uma coisa muito ruim e começam a falar daquilo para chamar a atenção do telespectador. É de manhã à noite a mesma cena, a mesma cena. E entra e sai matéria e é a mesma cena, e aquilo vai sendo registrado pela sua mente, mesmo que você não perceba. Então tem gente que pensa que, eu vou me vestir de preto, eu vou comprar uma vela de tal cor, eu vou pintar minha unha de preto, eu quero ter uma aparência assim, assado, aí eu vou estar dentro. Para aí, né? Quem se alimenta de vocês devem ser os mais fraquinhos, quem pensa nisso, porque quem não sabe, essas coisas estão infiltradas, essas pessoas também, na TV, estão dentro das igrejas, estão dentro da política, no tripé, né, do sistema, nunca são descobertos, as implicações são muito grandes, eles têm planos enormes e não vão ficar dizendo por aí, olha, eu sou, sabe? Mas ninguém pode mexer comigo. Não. O que é oculto e ponto. Então, brasileiro que fica distraído com futebol, com polêmicas a respeito de determinados assuntos, a grande maioria não quer se importar, não quer entender isso. Então, quem é que fica incomodado? Aquele que depara com quem apresenta a verdade. Então, uma vez, o Mastral falou que o nível em que ele estava, ele disse que já era normal ele ver materializado ali um ser extremamente negativo, regressivo, e ele não tinha medo, não tinha desejo de correr, como se um ser daquele aparecesse de repente na nossa frente. Oh, meu Deus, corre para a colina. O que é isso? Né? Num depoimento do Phil Schneider, ele disse que os que participaram, né, da construção da base Dulce, eles foram preparados meses, uns 5 meses antes, todos os dias, vendo tais seres como eles realmente são por um período do dia. Por quê? Porque quando eles descessem para o subterrâneo e se deparassem ali frente a frente com aquilo, muitos não aguentariam. E ele chegou a comentar, e nós falamos isso no conteúdo, muitos tiveram um ataque cardíaco quando viram os seres pela primeira vez. E quando houve essa notícia, não é? Que ele tinha visto um bem vestido, meio reptoide, com um bracelete de ouro imponente, não é? Então, são encontros, estão em vários lugares do mundo, então eles saem daqui, vão para lá, de lá vão para cá, mas eles não são onipresentes, eles estão unidos por um propósito. Mas quando a gente está dentro do processo de despertar, a gente já sabe de onde vem tudo isso, de um passado primordial que a gente acompanha na linha do tempo. Então, no submundo, na Suméria, havia um rei e uma rainha. Era Nergal e Ereshkigal. Então, aqui nós expressamos a nossa mais profunda gratidão
no meu caso particular, a pastora Neuza Itioca, que fez parte da minha vida e na época o seu ministério foi muito importante para que eu hoje seja quem sou e me lembrei. Ela era uma essência muito forte e ela se foi com 81 anos. Agora, estão fragmentando o astral, tem um pedaço de vídeo aqui, ali, com hipóteses diferentes. Aí perguntam, Lightworkers, vocês não vão falar mais nada? Não, a respeito disso não vamos falar mais nada, não tem mais nada a dizer e nós esperamos que todos os e-mails que foram enviados, até dos queridos que estão no seu processo de despertar e estão enfrentando dificuldades com deixar as velhas crenças para trás, é só isso que nós temos que dizer. Talvez ele tenha recebido ajuda. Então, ele sabia que aconteceria muita coisa quando ele sumisse, né? Uns se virariam contra os outros por informações. Então, fica a questão, esse amor que se divide vem da fonte? Esse amor que não se une vem da fonte? É só isso que a gente pergunta e te coloca para refletir. Se veio da fonte criadora, é a verdade. É a verdadeira luz. Se não veio, não dá mais para ficar alimentando esse luxo negativo que tem subido incessantemente e toma conta das pessoas que estão nesse leque dentro, né, desse tripé do sistema, porque o luxo é de boa qualidade, aliás, é de excelente qualidade. Então a gente finaliza, não é? E pode ser que nunca haja resposta para o que aconteceu e as pessoas vão acabar se cansando de falar. E enquanto isso, a transição planetária continua, ela não para. Nossos processos precisam seguir em frente. Mesmo que o assunto passe em recomendações, não tente entender, você que está deixando as velhas crenças para trás, não caia nisso, nessa armadilha disso que vem acontecendo há muitos anos. Vai gastar sua energia em segundos. Então, se a fonte assim permitir, e queremos falar mais uma coisa, se você ainda continua se sentindo intimidado, ou se sentindo culpado, ou quer falar a respeito da velha crença e da dificuldade que você está tendo dentro do processo de despertar, pode enviar e-mail para o canal, a gente vai continuar conversando com você, vai continuar te esclarecendo na medida que for possível, porque nós não temos a resposta. Então, nós vamos, a partir de amanhã, dar continuidade ao assunto que já está sendo pauta, porque foi orientado. Os últimos conteúdos foram apenas uma introdução e mesmo que falemos muitas coisas, será só a ponta de um grande iceberg que vocês nem têm noção do tamanho. Então, continuemos juntos, seguindo juntos, o esclarecimento foi feito, a jornada da vida está valendo e nós estamos sim na verdadeira luz. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal, gratidão por apoiar o canal nesse momento tão sensível, gratidão àqueles que estão sendo generosos e muita paz, muito amor, muita sabedoria nesse momento, até dentro da espiritualidade, porque muitas mensagens vão surgir da luz, não da verdadeira luz. Muito discernimento, porque coisas vão aparecer no céu e as pessoas vão achar que são os benevolentes que vieram nos resgatar, são os benevolentes que estão cuidando de nós. Eles não gostam de Berlinda, eles não gostam de ser estrelas, eles não gostam de aparecer. Então, quando você olhar e notar que uma pessoa, ela não quer ser a estrela, mas uma constelação todinha, então, o que é que ressoa dentro do seu coração? Então fica aí essa reflexão, esse esclarecimento, colocando um ponto final nesse assunto que está encerrado, pelo menos por parte aqui do canal. Nós temos mais coisas a fazer, então nós vamos continuar seguindo em frente, informando vocês aquilo que vocês precisam saber
para estar preparados para o que ainda está para vir, a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Contamos com vocês, que todos estejamos imersos na verdadeira luz.